Professores, protetores das crianças do meu país. Eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Em 8 de setembro de 2017, o Sintese completou 40 anos. Há 40 anos, a luta para a construção de uma escola pública de qualidade vem em primeiro lugar. O Sintese mantém firme seus ideais, lutar incansavelmente por uma escola pública pensada, construída e gestada com base na democracia participativa. Hoje é um programa especial de aniversário, Sintese 40 anos. Parabéns para nós! O Sintese antes foi a Pimese. Ele foi criado há 40 anos atrás com um objetivo mais associacionista, mais de congregação. Ele não tinha uma pauta de reivindicação de melhoria do magistério sergipano. Vai ser exatamente já no final da década de 70, em 79, que um grupo de jovens oriundos da Universidade Federal de Sergipe ingressam na rede pública e em 1980 começam a organizar exatamente professores e professoras com a pauta sindical. Mas naquele tempo a Constituição proibia que nós tivéssemos direito à sindicalização. Só podíamos nos organizarmos em sindicato, em associações ou centros. E nesse sentido nós tínhamos a Pimese, mas tinha uma visão muito conservadora, não tinha pauta de reivindicação. E vai ser exatamente em 1984, com esse grupo de oposição, organizado por jovens oriundos da Universidade Federal de Sergipe, liderado pelo professor Diomedes, mas liderado também pelo professor Rui Belém, pelo professor Antônio Vajão, pela professora Gilnete Cardoso. Esse grupo vai cada vez mais se ampliando. Nós tínhamos uma forte base em Propiá, em Estância, em Aracaju, e esse grupo vai exatamente em 1984 deflagrar a primeira greve dos professores, sem direito à greve e sem direito à sindicalização. Portanto, o CEPES ele vai se juntar ao Sintese em 1990. Muitas lutas, muitos sonhos, muitas vitórias e muitas derrotas também. Você sabia que Paulo Freire é o patrono do Sintese? Então, nós criamos um filme juntando as principais frases de Paulo Freire com os depoimentos das pessoas que ajudaram a construir a história do Sintese. Vamos ver como ficou? Não há vida sem correção, sem retificação. Mudar é difícil, mas é possível. O sindicato, nesses 40 anos, tem feito muita formação com a sua base, com os professores e professoras do estado todo, dentro dos 75 municípios do estado. O Sintese tem representado para a organização da classe trabalhadora em Sergipe uma força, que é um dos maiores sindicatos do estado. E o Sintese, eu acho que é nada mais, nada menos, é a história de um sonho, de quem sonha com uma sociedade diferente, uma sociedade de iguais. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Porque o Sintese nunca deixou de enfrentar os desafios, mas também uma história também de muita luta, de muitas conquistas e de enfrentamento aos graves problemas da educação em Sergipe. Nesses 40 anos, o Sintese foi uma instituição que nasceu em pleno período da ditadura militar e o Sintese
foi capaz de dar uma reviravolta profunda nos anos 90 ao ir contra a grande maré que assolava o Brasil, que era a onda do neoliberalismo, com a eleição da professora Ana Lúcia para a presidência do Sintese. O Sintese vai em outra direção, porque ele firma uma prática, uma concepção de autonomia e liberdade sindical, de resistência ao neoliberalismo. Isso faz com que o Sintese conquiste direitos, isso faz com que o Sintese cresça, isso faz com que o Sintese se torne referência em Sergipe, pois é nesse período que é conquistado o Estatuto do Magistério, o Sintese começa a filiar as bases municipais, posteriormente vem a luta pela conquista do plano de carreira e remuneração, e essa conquista ocorre em 2001, e o Sintese cresce, firma suas bandeiras em todos os municípios do estado de Sergipe, e o Sintese se torna referência na nossa sociedade. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. É como sujeito e somente enquanto sujeito que o homem pode realmente conhecer. É muito, muito gratificante. Fazer parte da história dos 40 anos do Sintese significa fazer parte de uma história marcada por luta, por resistência, por conquistas, por derrotas. É a história de quase 30 mil professores e professoras em todo o canto desse estado. Se é de rede municipal, se é de rede estadual, se é aposentado, faz parte dessa história, constrói essa história. É uma história de luta, é uma história de amor, é uma história de garra e de fé e de resistência. Construir o Sintese é construir um sindicato que tem uma história marcada pela resistência, que tem a história marcada por profundas conquistas, por enraizamento muito profundo na base. É construir uma história marcada com muita garra, com muito amor e muita paixão. E para mim, que faço parte dessa história, que estou junto com um grupo de militantes, de dirigentes, de professores e professoras, construindo essa história, hoje com a tarefa de estar na condição de presidenta desse sindicato, é uma responsabilidade enorme, porque é muito grande, é um sindicato muito grande, é um sindicato de muitas lutas, de muitas batalhas, mas de muitas histórias. Então, só posso dizer, é gratificante, é uma opção de vida, vale a pena continuar construindo essa história de luta, resistência, beleza, amor e paixão. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. O Sintese foi um mundo que eu fui descobrindo aos poucos. Hoje eu tenho 22 anos de sindicato, de direção, dos quais 6 anos como presidente. Isso, para mim, se transformou em uma forma de viver. Para muitas pessoas eu digo que o Sintese é uma forma de viver. Por isso, esses 40 anos, na verdade, simboliza uma maturidade importante que faz com que a gente faça uma reflexão de todo o passado e que também faz com que a gente possa pensar o futuro, fazer prognósticos, fazer ações para que o Sintese continue sendo esse grande sindicato que é o maior sindicato de Sergipe e uma grande força representativa dos trabalhadores brasileiros. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. O Sintese, eu diria que é um sindicato que ele conversa tranquilamente com a sociedade, no geral. Por quê? Porque o sindicato ele é um sindicato de luta, é um sindicato de resistência, é um sindicato independente. Ele é laudeado de todos os comportamentos sociais que você diria assim, você é um senhor que está na sociedade. É um Sintese que se preocupa com o professor, que se preocupa com o estudante e se preocupa esses estudantes o que eles vão ser na sociedade depois que saírem da escola. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. A educação no estado de Sergipe não pode ser contada sem a contribuição que o Sintese
tem dado historicamente para ela. Portanto, participar ativamente da construção desse instrumento de luta, desta máquina sindical, é orgulho para qualquer um. Eu quero dizer que, para além disso, o Sintese é uma grande escola não só de luta sindical, mas uma escola também daquilo que nós defendemos como necessário para a emancipação educacional do povo do nosso Estado. Nas lutas, nos fóruns deliberativos da nossa instituição, nós aprendemos também muito. Às vezes, uma parte do que não se aprende na escola, do que não se aprende nas universidades, do que não se aprende nos cursos de licenciatura e na pedagogia, o chão da luta sindical nos ensinou. Portanto, contribuir para que essa luta se consolide e cada vez mais se fortaleça é um desafio, mas ter participado da construção que foi esta luta até agora é motivo de muita satisfação, de muito orgulho e, sem sombra de dúvida, vai continuar nos estimulando para continuar dialogando com outros professores que estão se aposentando, professores que estão ingressando na carreira e que precisam continuar vendo na nossa entidade sindical, no nosso Sintese, o grande instrumento de luta em defesa dos nossos direitos, mas principalmente dos direitos do povo do nosso Estado de ter acesso àquela educação pública de qualidade com a qual nós sonhamos. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Falar dos 40 anos é preciso falar de uma história da resistência, não só enquanto trabalhador, mas o Sintese representa, além dos professores, ela é um instrumento de luta da sociedade. Ninguém tem liberdade para ser livre, pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. Ninguém liberta, ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Mas o Sintese, nesses 40 anos, tem mostrado e tem dado uma lição de vida para todos os trabalhadores da educação no estado de Sergipe. E o Sintese tem sido uma referência não só da luta, mas uma referência de sindicato que forma o cidadão, que forma os trabalhadores e que forma toda a população de Sergipe. Então, o Sintese, para mim, é uma vida inteira de luta. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Nesse momento histórico de grande luta da classe trabalhadora, é o momento de avaliarmos também as nossas ações e de saudades de pessoas que já foram, como Valmir, Edêmio, Ananias, Constância, Zélia. Mas é um momento de celebrar a vida com os que ficaram para a luta. Celebrar a vida, a vitória e as conquistas com Ana, Irã, Ivonete, Ubaldina, Sandra. Celebrar a vida com os que chegam, celebrar a luta e a vitória, porque o sindicato se faz de conquistas, mas o sindicato também se faz com algumas perdas de direitos trabalhistas, perdas de pessoas que amamos. Mas esse momento é um momento significativo na vida de todos que fazem o Sintese. É o momento de celebrar 40 anos. Celebrar 40 anos com cultura, celebrar 40 anos com vitórias. E que venham mais 40 anos. O programa TV Sintese 40 anos fica por aqui, esperando voltar nos próximos 40 anos, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu